daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse um único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. A música Construção é considerada uma das obras mais incríveis da música popular brasileira e ela foi escrita por Chico Buarque em 1971, ou seja, quase meio século de vida. Mas apesar da avançada idade, não se engane, essa música é extremamente atual. Roda a vinheta. A música Construção, ela conta a história de um operário numa construção civil. Então simboliza todos os operários do nosso país.
E essa música, ela contém um ritmo meio acelerado, um pouco lento. Ela tem uma dinâmica muito interessante, composto por melodia, letra, métrica e versos. E o que é rico nessa letra é que cada final de verso contém uma proparoxítona. Caso você não lembre mais o que é isso, esqueceu da aula da terceira série, vou pedir para o meu editor reforçar o significado de uma proparoxítona. Proparoxítona é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. Ou seja, essas proparoxítonas, elas são os alicerces da música. Então você vai encontrar de uma forma muito empática palavras como máquina, príncipe, bêbado, tímido, sólido, máximo e tantas outras que parecem ser versos repetitivos, mas essas palavras finais elas vão conduzindo a história, apontando o cenário atual do operário. Um operário com uma rotina constante, enfadonha, cansativa e que se aponta para um final fatídico. E essa música ela é composta por 4 cenas, 4 cenários. Então a primeira cena da música, o primeiro ato, é a despedida. Então eu vou ler aqui para vocês. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Então esse primeiro ato é a despedida, é o trabalhador, o operário, se despedindo da família. E uma coisa bem interessante na letra, nessa parte, que fala como se fosse a última, né? Se despedindo como se fosse a última vez. Então traz esse peso do trabalhador, entendendo que durante o seu trabalho pode acontecer algo fatídico, ele pode, né, sofrer algum acidente e pode ser a última vez que ele vai estar se despedindo da sua mulher e dos seus filhos. O segundo ato é o trabalho do operário. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, um desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Então você vê essa rotina constante do operário, onde a sua principal função é erguer paredes, construir coisas, né, empilhar tijolos e se sujar com cimento e com poeira, misturado às suas lágrimas. O terceiro ato é o mais esperado pelo operário, que é o descanso. Sentou para descansar como se fosse um sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se fosse música. É aquela pausa do almoço para o operário, no meio do caos, no meio do peso, no meio das demandas constantes, que tira, né, a existência do operário, ele para descansar e para comer. E esse momento é sagrado para ele. Ele enche o seu prato com comida e tem aqueles poucos minutos para tirar aquele cochilo do chão. O quarto e último ato é a morte. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Onde vivo, ele só presta mesmo para erguer paredes, para empilhar tijolos, para construir coisas. Mas morto, ele é um estorvo, ele atrapalha, ele causa uma burocracia chata, ele atrapalha a produção, né? Ele atrapalha o tráfego, ele atrapalha o fluxo das pessoas. Ele até mesmo atrapalha as compras das pessoas no supermercado. As compras não podem parar, então a gente tenta mascarar e esconder o corpo do operário no meio da multidão. Isso traz alguns elementos mais caóticos, mais acelerados, que perturba, né, o ouvinte e perturba ainda mais, intensifica ainda mais o drama do operário. O caos, ele toma o lugar da rotina. Aquela música calma, lenta, ela começa a se intensificar. Existe uma desarmonia musical, trazendo uma harmonia mesmo assim, uma poluição sonora que intensifica ainda mais o drama da história. Amou daquela vez como se fosse a máquina, beijou sua mulher como se fosse o lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Interessante que uma música com quase meio século de vida
mas ela fala profundamente nos nossos dias. Isso faz ainda mais, reforça ainda mais a nossa reflexão. Como a gente tem vivido, como tem sido a nossa rotina. Muitas vezes a nossa rotina frenética tira de nós a sensibilidade de enxergar algumas injustiças que já fazem anos que existem. E eu termino com esse questionamento, né? Quais são as paredes que a gente tem construindo nas nossas vidas? Quais são os tijolos que a gente tem empilhado? São tijolos de paredes que alimentam os nossos princípios ou alimentam as nossas individualidades? Dentro da sua rotina, o que tem te atrapalhado? O que faz talvez você atravessar a rua no meio da sua caminhada? Em outras palavras, o que está atrapalhando o seu tráfego? Cansado de ver a maldade no meio da rua. Aqueles que ganham a vida, daqueles que perdem as suas. É gente que quer o mal, pra gente que quer o bem. É gente com dignidade que vive com medo de quem não tem. Diziam que eram coitados, amordaçados pela censura. Agora desfilam nas bancas e imprimem a própria ditadura. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Dessa nossa garganta virá o juízo do teu fim. Antes mesmo de toda a guerra, antes mesmo de nascer, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Meu cérebro vive em paz. Não preciso aprender quem eu sou nas nobres páginas dos jornais. Eu prego, canto, louvo, fico rouco de profetizar. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar. Agora a liberdade é tudo que eu quero viver. Took me from the jail to the rolling hills of rock. Eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, eu sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés, Deus. Sei que eu vou viver, um dia eu hei de ver o meu país aos seus pés. Gente, no Conversas no Loud de hoje, eu tenho ele que é professor, pastor, teólogo e um cara que fica escutando conversas e teorias da conspiração no seu rádio amador. Seja muito bem-vindo ao Loud, meu amigo Igor Miguel. É nóis, irmão. Essa da teoria da conspiração foi sensacional. Não, mano, é que quando eu penso em rádio amador, cara, eu vou lá para aquele filme, Uma Mente Brilhante. Tu lembra? Que daí o cara começa, ele tem as piras dele lá, o Nash. Decodificar, e ele acha que tem uma mensagens ele acha que tem uma criptografadas. Pois é, ele acha que tem uma base perto da casa dele. Eu lembro de rádio, rádio amador para mim é isso, cara, é o Nash ou qual é aquele outro filme que ou Stranger Things.
né? Tem São vários, duas coisas tem que... vários, tem vários. Ih, rapaz. o Stranger Things é o que eu lembro lá Ó, do Rádio Amador. o Stranger Things também é muito bom. E aquele Frequência, né? Você viu? Frequência? Não vi, Você lembra cara. que o pai, cara, ele fala com o pai no passado pelo rádio amador? É muito maneiro, cara. Pela Nossa. Aurora É porque Boreal, filmaço, cara, você vai curtir. Frequência, legal. Frequência, cara, filmaço. A pegada do rádio amador, o que é? São ondas curtas e por isso que tu consegue pegar a conversa da Cara, Rússia, por exemplo? Então, transmite ondas curtas. E aí as ondas de rádio refletem na ionosfera, velho. Caraca, mano. Depende do horário também, porque depende muito da vibração Cara, tem muito a ver com mancha solar, com onda eletromagnética, influencia a ionosfera, dependendo do horário, você fala mais longe, dependendo se você só fala local. Que legal, que legal. Muito bom. Igor, muito bom ter você aqui no Lounge, cara, na nossa conversa no Lounge. Prazer. Valeu demais, valeu demais. Espero que um dia, depois que passar tudo isso aqui, a gente faça um lounge ao vivo lá em Recife, Nossa, né? Que você tá aí em BH, eu tô aqui em Santa Catarina e a gente vai se encontrar lá em Recife, vai fazer um lounge. Terra de Manhã. Ah, é? E a gente vai lá no Olha que da hora. Pois é, os pernambucanos estão dominando aqui, porque eu entrevistei a Carol Basso semanas atrás e ela também nasceu em Recife, ou foi criada em Recife, não lembro agora. Então o Pernambuco domina realmente. Igor, temos um assunto muito sério hoje para conversar aqui no Lounge e foi muito bom que escolheram você, porque eu acho que você consegue unir bem o que a gente quer conversar aqui. O tema da nossa conversa é justiça. E quando nós pensamos em justiça, eu, pelo menos, lembro de manifestações na frente de tribunais públicos pedindo justiça. Eu quero justiça. A justiça precisa ser feita. Afinal, Igor, como é que a gente define justiça? A gente consegue fazer uma definição geral de justiça? Fantástico. Então, Bibo, eu me lembrei de um texto, cara, Malaquias 6:8, né, que é um texto belíssimo, fala assim, né, e ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, né? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus, né? É curioso pensar que esse tema da justiça é um tema recorrente nos profetas no Antigo Testamento, particularmente no profeta Isaías, profeta Malaquias, a gente vê muito esse tema da justiça muito forte. Isaías, então, é absurdo, né? O tema é muito recorrente. Mas também a gente encontra esse tema da justiça assim, de forma muito forte no Pentateuco, né? O Pentateuco é um livro que, inclusive, tem várias terminologias para tratar do tema justiça, porque é curioso porque tem muitos problemas aí com relação à nossa leitura ocidental da Bíblia, porque, cara, na verdade é um problema de tradução, né? Toda tradução você tem esse limite, o cara tem que escolher uma palavra dentre várias possibilidades tradutórias, né? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, no hebraico bíblico a gente tem duas palavras que são predominantes para conceituar a justiça. A primeira delas é muito recorrente, é mishpat, mishpat no plural mishpatim, geralmente traduzido como, alguns textos traduzem como estatutos, né? Mas, na verdade, mishpat tem muito aquela noção de justiça retificadora. É tipo o veredito, é tipo quando a justiça vem para corrigir algo de forma propositiva, né? Então, por exemplo, se alguém causou um dano contra alguém na cultura de Israel, a lei era uma lei que exigia uma reparação. Então, o exercício da reparação legal era o que era chamado de mishpat em língua hebraica, né? Agora, uma outra palavra que é fundamental para a nossa conversa aqui é o conceito de justiça, vamos dizer assim, estrutural que a gente fala, né? É a palavra tzedaká, que é inclusive a palavra justo e justiça como substantivo, assim, no sentido que a gente encontra na maioria dos textos bíblicos, vem muito dessa expressão. Tzedaká tem uma noção de ordem de relações corretas. Quem trabalha muito esse conceito de justiça como uma ordem de relações corretas é o Albert Wolters, naquele livro dele, Criação Restaurada, pela editora Cultura Cristã, que ele trabalha muito assim, justiça é uma ordem de relações corretas, né? Aí é tzedaká em hebraico nesse sentido, né? Então tem uma diferença, porque como a gente vive uma cultura pós-iluminista, né? A justiça tem muito aquela conotação assim de igualdade. Pronto, se você consegue fazer uma coisa igualitária, você tem justiça, né? E quase que isso soa como uma uniformidade, assim, né? E por aí vai. Mas, cara, o conceito hebraico de justiça e bíblico tem muito a ver com ordem de relações corretas, papéis determinados para cada criatura no mundo de Deus. Então, por exemplo, injustiça seria, por exemplo, você, um pai de família que tem uma responsabilidade como pai de família, ser privado desse papel. Isso seria uma injustiça. Então, não é uma injustiça, por exemplo, meramente econômica, porque muito da nossa cultura ocidental,
o conceito de justiça está muito amarrado a essa questão do poder econômico, né? Então, se tem um rico que tem muito dinheiro e o pobre que tem pouco, então se tem uma injustiça, etc. Tem um certo grau de verdade nisso na Bíblia? Tem, mas não é meramente reduzido ao conceito de injustiça econômica, né? É uma injustiça integral, até porque a justiça e a injustiça acontecem sempre num plano relacional, assim, as relações precisam ser reguladas. Então, se existe um desequilíbrio relacional, existe injustiça. Tá, e você já foi logo para a Bíblia, Igor, porque tu acredita que o nosso senso de justiça, ou seja, das relações equilibradas, né, ou a equidade, né, o direito de cada um, tu acredita que a Bíblia exerceu um papel fundamental no nosso conceito de justiça no Ocidente? Cara, eu acho que em grande medida sim. Claro que a gente tem, como eu já falei aí, né, uma secularização desse conceito, ele acaba sendo secularizado, ele acaba assumindo uma redução, né, de sentido. Então, hoje, por exemplo, existe direitos afetivos, a gente fala de direitos afetivos, né? Então, assim, existe uma tendência de reduzir o conceito de justiça a determinados campos, por exemplo, né? Existe também um debate hoje, por exemplo, no campo do direito, muito forte, que eles chamam de justiça positivista, né? No sentido de que a justiça, por exemplo, ela deve respeitar uma certa racionalidade, e a gente já viu como esse conceito de racionalidade neutra, uma racionalidade supra, né, assim, para além das paixões, das devoções pessoais, ela é basicamente mítica, né? Ela na verdade, é um grande mito. Não existe uma justiça, um conceito de justiça e de direito que não seja, de alguma maneira, historicamente, culturalmente localizada. A gente não tem como falar isso. Por isso que eu acho que o cristianismo é relevante, assim. Porque o cristianismo ele tem uma tradição de justiça muito, muito interessante, muito rica, né? Claro que grande parte da nossa justiça ocidental recebeu impacto disso. Tem coisas que estão no nosso campo de valores morais que são fundamentalmente cristãos. Ontem eu estava tendo uma discussão com um ateu no Twitter, foi engraçado isso. O ateu assim colocou uma postagem, aquela postagem, né? Fez um fluxograma, aí dizendo assim: se Deus por que se existe o mal, Deus não pode existir? Aí é aquela coisa clássica, né? Que é o argumento clássico que Hitchens e outros filósofos adoram usar, e que a gente já sabe que já foi refutado, Alvin Plantinga e outros, né? Pelo menos no campo da lógica, ele é refutado. O fato de existir a presença do mal não quer dizer que não anulador, consequentemente, de Deus, né? Mas é curioso pensar como que eu perguntei para ele, mas cara, que interessante, você como ateu, você ter uma inquietação moral com o problema do mal no mundo. Aí ele falou, como assim? Como assim? Porque da onde que você constrói esse conceito de que o estupro da menina de 10 anos, que o debate começou assim, né, foi uma coisa imoral, né? Não, mas espera aí, eu preciso ser religioso para crer que aquilo foi mal? Não, eu só preciso saber da onde que... Tá, tudo bem, você não precisa ser religioso, mas de onde você tirou a conclusão de que o estupro de uma menina de 10 anos é imoral? Eu só quero saber de onde. O cara não sabe responder. Não é da razão. Não é, a razão não fornece subsídio para isso. Então, observe, eu acho que por mais que o Ocidente negue Deus, né, ele não consegue negar o legado moral e o legado de justiça e retidão que foi trazido pelo cristianismo. As pessoas podem até questionar o cristianismo, elas não conseguem se imaginar num mundo sem esses limites que a moralidade cristã, judaico-cristã introduziram no Ocidente. A pessoa não consegue se imaginar fora dessa realidade, desse ethos. Igor, se justiça tem a ver com relações, equidade nas relações, né, um equilíbrio das relações, a olhar para o nosso mundo, até o fatídico caso que você mencionou da menina de 10 anos e tal, enfim, se você, querido web espectador, não sabe do que a gente está falando, ok, nem fique sabendo, mas nós não precisamos ser experts ou jornalistas ou qualquer outra coisa para sacar que o mundo é um lugar injusto. O mundo, ele tem um desequilíbrio nas relações muito fortes. Cara, como é que a gente lida com isso, né? A gente tem um conceito de justiça, como você mesmo disse, o próprio Ocidente secularizado tem um conceito de justiça, que por mais que negue sua origem, mas como é que a gente encara esse mundo completamente injusto, cara? Como é que a gente vive num mundo completamente injusto? E vou piorar a pergunta, qual é o nosso papel nisso? Fantástico. Então, Bibo, o que acontece? Assim, a gente primeiro, cara, eu acho que o grande problema, que todo mundo se incomoda com padrões de injustiça, que todo mundo fica inquieto quando você vê um ato de violência gratuito, ou corrupção, desvio de dinheiro público, etc. Todo mundo fica muito indignado, né? E natural, é óbvio que isso indigna. O que eu acho curioso é como que as pessoas não percebem
que muita dessa injustiça, ela tem dinâmicas de injustiça que são coletivas, né? Que muitos teólogos vão chamar isso de pecado estrutural. Eu tenho muita dificuldade com essas terminologias, tenho muita dificuldade, confesso para você. Pecado estrutural, cultura do estupro, né? Existe essa coisa de colocar o mal de maneira exógena, assim, né? Como se o mal estivesse na estrutura. Eu entendo que existem dinâmicas estruturais, dinâmicas institucionais, que elas podem se tornar injustas, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que determinadas narrativas culturais, determinados gestos comunitários e sociais podem promover determinadas injustiças. Tá? A gente tem um exemplo aí que o pessoal chama de racismo estrutural, de novo, que é um termo que eu acho que tem que ser pensado com mais cuidado, né? Mas eu entendo quando as pessoas o que elas estão chamando em algum nível de racismo estrutural, por exemplo, ou de injustiças estruturais. É que existem dinâmicas que estão para além do indivíduo, que podem realmente formar o indivíduo numa determinada direção. É verdade. Mas eu não acho que é suficiente atacar essas estruturas. Também é importante, de alguma forma, dizer que questionar por que essas estruturas funcionam assim, questionar por que fazer determinadas reformas para impedir. Só que a gente precisa, de um ponto de vista cristão, também reconhecer que essas estruturas elas não passam de meros reflexos, né, de indivíduos caídos. Elas não passam de meras reproduções de indivíduos que foram afetados por aquilo que nós no cristianismo chamamos de queda. Existe um problema radical na estrutura humana. Qualquer ser humano que se indigna com a injustiça alheia já se viu tomado por alguma prática de injustiça. Isso é inevitável. Então, assim, a doutrina da queda e a maneira explícita como o cristianismo trata a condição humana enquanto um ser que tem uma dignidade por ter sido feito em imagem de Deus, mas ao mesmo tempo tem um lapso, né, tem um comprometimento moral por causa do pecado em Adão, é um elemento que às vezes escapa para muita gente na hora de falar de justiça pública, né? Porque a gente quer fazer a coisa de cima para baixo. Mas a gente se esquece que existe um ser aí, nesses processos estruturais e culturais, que está caído e que precisa de uma coisa que eu gosto muito que o Keller fala no livro dele, Justiça Generosa, vou até mostrar ele aqui, né? Esse livro aqui do Keller, que é fundamental para essa conversa. Tem um outro livro que eu vou indicar depois, não dele, mas de outro autor. E o Keller, por exemplo, fala disso explicitamente. Assim, é natural que ele até trabalha essa relação do justificado com a necessidade de uma justiça, né? O justificado é alguém que reparou a injustiça nele mesmo, né? Ou teve a sua injustiça reparada pela obra de Cristo, e Cristo vem conformando esse indivíduo à sua retidão. A justiça, ou seja, uma relação que ele tem com Deus está sendo corrigida. E a partir dessa correção da relação dele com Deus, ele tem condições, né, agora de olhar para o mundo, identificar injustiças, né, e também ter essa sutileza de entender que, tá bom, se eu estou vendo uma injustiça aqui pública, né, eu tenho como me mobilizar para poder evitar que aquilo aconteça mais vezes, ou que os perpetradores, né, desse tipo de injustiça sejam punidos, mas ao mesmo tempo eu reconheço que o que o homem precisa é de um coração convertido, que o homem precisa de uma vida convertida a quem Deus é, ele precisa ser justificado, né, acima de tudo. Então, assim, o cristão tem vamos dizer assim, um ponto de vantagem em relação a qualquer outra pessoa engajada com o problema social e da justiça, por isso. Importante mencionar aqui, para fechar essa fala, o Bibo, que o conceito de justiça social, e muito cristão tem alergia com essa expressão, né, porque acha que é uma expressão da esquerda, e pouca gente sabe disso. Quem criou o termo justiça social foi um teólogo jesuíta conservador, olha que interessante, chamado Taparelli de Azeglio, em 1840. Esse cara foi um dos grandes teólogos da doutrina social da igreja. Para quem não sabe, a doutrina social da igreja foi uma série de documentos, né, que depois João Paulo II formalizou num único compêndio, né, que é a tradição católica. Começou com Leão XIII, Papa Leão XIII, mas veio se desenvolvendo ao longo de vários momentos da história da Igreja Católica, em que a Igreja Católica vê a necessidade de dar uma explicação sobre dois problemas que eram muito fortes, principalmente a partir desse período, né, de 1840 para frente, que era a ascensão do comunismo e a ascensão do capitalismo. Então, a Igreja Católica tinha que oferecer uma alternativa aos problemas dos dois movimentos. Então ele faz uma crítica, tanto à esquerda quanto à direita. Veja que interessante. O que me choca, às vezes, é que eu vejo poucos católicos falando sobre esse documento. Então os católicos querem ser conservadores da nova direita, né? E ao invés de serem simplesmente católicos, porque a doutrina social da igreja tem vários insights muito ricos em relação a isso. E muita gente acha, né, a justiça social, fica com nojinho do termo, porque pode ser coisa de comunista. Não, o termo justiça social, né, ele é anterior, tá, gente? E inclusive veio em resposta e crítica
há muita coisa da esquerda e muita coisa da direita dentro da tradição católica. Muito bom. Igor, já que você citou a Igreja Católica, de maneira geral, como é que tu encara o papel da igreja na luta por justiça? Você acredita que a igreja, muitas vezes, ela ajuda a perpetuar injustiças, ela é engajada na justiça? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas como é que tu enxerga, de maneira geral, o papel da igreja na luta pela justiça? Interessante. Cara, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro, que eu vejo, eu morro de rir, cara, porque assim, quando eu vejo o pessoal falando assim, porque toda vez que a igreja entrou numa coisa, a igreja trouxe um monte de violência para o mundo. Cara, eu acho isso a coisa mais estereotipada do planeta, assim. Se você pega, por exemplo, isso é uma estatística, tipo assim, as maiores atrocidades cometidas na história da humanidade, tipo assim, cara, as coisas mais bizarras em termos de violência, em termos de genocídio, em termos de violação de direitos humanos. Se você pega estatisticamente e compara, por exemplo, e eu não estou querendo aqui, naturalmente, passar pano quente nada, que eu vou depois fazer a meia-culpa aqui, né? Se você compara, por exemplo, os grandes projetos civilizatórios ateístas, você pega a União Soviética, o experimento soviético, você pega o experimento nazifascista, por exemplo. Cara, são os dois projetos que nós tivemos que mais mataram pessoas no planeta. Cara, a Inquisição não é nada. A Inquisição não é nada perto do Holocausto e perto dos massacres, dos gulags e soviéticos. Não é nada. Nada. Não é nada. Tipo, é brincadeira de criança, em comparação. Agora, houve violência nas cruzadas? Sim. Violência durante a Inquisição? Certamente. Mas, cara, vamos lá. O que ninguém fala? Ninguém fala. Ninguém vai falar, por exemplo, que tráfico negreiro teve mão cristã na sua abolição, com William Wilberforce. Ninguém fala. Ninguém fala, ou fala um pouco, né, que a inevitabilidade do cristianismo, por exemplo, naturalmente, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos com Martin Luther King. Aí você fala, mas tinha muito cristão racista. Tinha, mas foi o próprio cristianismo que se autodisciplinou, porque foi um cristão que foi lá e mudou a situação. Eu costumo dizer isso, que o cristianismo, se você pega, vamos fazer uma comparação aqui, eu só espero que ninguém venha, que o homem-bomba venha aqui em casa, mas só em termos de comparação, pega um Islã radical, como está no Alcorão, beleza? Um Islã bem literalista que existe. Né, o arabismo, por exemplo. Pega o arabismo, que é o Islã, que fala assim, eu quero cumprir o que está no Alcorão e pronto. Compara lá e pega o cristianismo. O cristianismo pode errar muita coisa, velho, mas existe um material dentro da própria tradição cristã que disciplina o cristianismo, se por acaso ele pisar na jaca. No Islã você não tem isso, cara. No Islã você não tem isso. Se você for levar o Islã às últimas consequências, o ISIS não está errado. O ISIS não está errado. Tá entendendo? Exato. O ISIS não está errado. Não tá errado. Cara, quando você vê um muçulmano assim, não, é religião da paz, ele já é um liberal, ele é um progressista dentro da tradição muçulmana. Agora, o que seria um progressista dentro da tradição cristã? Alguém que não leva a escritura a sério. Então, se você levar a escritura a sério, você vai cair no sermão do monte. Você tem que orar pelo inimigo, né? E assim por diante. Então, o que eu falo, pessoal? O cristianismo pisa na jaca? Pisa. Mas não porque o cristianismo ensina aquilo, mas porque existem maus cristãos. Então, assim, então essa é uma faceta. Outra faceta, direitos humanos. Cara, ninguém fala sobre isso. Mas direitos humanos seria inconcebível uma declaração dos direitos humanos sem a seguinte definição, que todo ser humano tem dignidade igual, inalienável, né? Dignidade universal, que ninguém é melhor do que ninguém, independente de origem sexual, de adesão religiosa, etc., gênero e assim por diante. Ora, da onde isso foi derivado? A razão não te dá essa explicação sobre o ser humano, não tem jeito. A natureza, ao contrário, a natureza é a lei do mais forte. O leão mata a zebra, ok? Então, assim, não funciona. Por leis econômicas, competição, não sei, não tem como você inferir dignidade humana a partir de economia, pelo contrário. Então, quando você vai observando, cara, de onde que isso veio? Isso veio do cristianismo, né? Isso veio para quem não sabe, um filósofo católico muito importante que participou da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Maritain, né, foi quem trouxe, inclusive, essa influência sobre a dignidade humana a partir da tradição cristã para dentro da declaração. Cara, a gente consegue imaginar o mundo, vamos pensar o Brasil, sem Declaração do Direito da Criança e do Adolescente, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A gente consegue imaginar o Brasil sem Estatuto do Idoso, sem Lei Maria da Penha? Não, cara, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, da onde que essas 3 leis foram derivadas? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ora, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Da onde que veio o conceito de ser humano? Tem um autor muito importante, Nicholas Wolterstorff, tem um livro que chama
justiça, justice, right and wrongs. Justiça, certos e errados. Né? Ele brinca com a palavra rights, rights and wrongs. Né? E aí, nesse livro, o Wolterstorff vai fazer uma genealogia da noção de direitos do Ocidente. Ele vai falar, cara, esquece. Nenhuma civilização no planeta reconhecia dignidade igual entre seres humanos. Tá? O único projeto de antropologia de ser humano que concebe o ser humano nesses termos é a tradição bíblica judaico-cristã. Mano, só aí já dá para deixar claro que a atuação da igreja ela é gigantesca em termos dos direitos que a gente tem no Ocidente. Cara, se a gente tem um monte de problema de injustiça, não queira se imaginar dentro do Império Romano. Não queira, com todo o direito romano que existia, mas não queira se imaginar lá. Não queira se imaginar no mundo dos vikings, que você já assistiu a série. Né? Não queira se imaginar, cara, no mundo babilônico. Né? Não queira se imaginar no Egito Antigo. Tá? Então a gente reclama, mas o mundo já foi muito pior sem o cristianismo, ok? Pois é, com isso eu entendi a tua fala, Igor. Quer dizer assim, a igreja pisa na jaca, a igreja erra, mas o documento fundante da igreja, ele permanece ali e Exato. sempre tem os remanescentes, sempre tem aqueles que vão Isso. procurar cumprir, né? É o que eu falei no Twitter esses dias. Não somente cumprir. A própria igreja, esse próprio recurso fornece subsídios para a igreja ser disciplinada. Ela se disciplina, ela se corrige O historicamente. profeta, aí vem o profeta. Exato. E isso é interessante, porque aí eu vejo a importância da igreja local. Porque hoje a gente vive no mundo das redes sociais, e aí então toda hora vem acusações contra a igreja. Ah, porque a igreja fez isso, a igreja... Não, peraí. A minha igreja local não faz isso. Aí eu vejo a importância da própria igreja local como uma uma mantenedora, uma preservadora da justiça. Exatamente. Acho que é muito importante, né? Cada igreja local ter essa consciência da justiça de Deus e do seu papel. Agora, desculpa aí, Bibo. Agora, no outro nível aí da sua pergunta, eu mostrei para você a participação da justiça da igreja historicamente, né? Cara, tem um texto meu aí no Tuporém que eu falo sobre a relação dos cristãos com a democracia, por exemplo. Né? Que outra coisa inimaginável, ter uma autoridade que tem que ser alternada do poder. Por que se alterna alguém do poder? No mundo antigo, você tinha um imperador lá que era soberano, que era colocado no poder, conspirava, botava outro, e era assim que a vida seguia. Ninguém imaginava assim, nossa, eu, o povo, vou votar e colocar alguém no poder que tem que prestar contas para mim, para a população geral, de que ele está lá. Por que a gente relativizou? Em qual momento da história foi concebida a noção de que os poderes temporais prestam contas às pessoas e elas prestam contas do uso que ela faz da justiça ou não, do monopólio do poder ou não? Da onde que isso nasceu? Isso nasceu, cara, da grande comissão. Isso nasceu do dia que Jesus chegou para os discípulos e falou, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ora, se Jesus recebe todo o poder no céu e na terra, todos os poderes têm que ser relativizados. Né? Quem fala isso é Oliver O'Donovan, no livro dele, O Desejado das Nações, Desire of the Nations, não tem em português, infelizmente, uma obra maravilhosa, né? Que é um teólogo importantíssimo escocês, né, que trabalha esse tema. Cara, então assim, agora e a igreja local? Pronto, igreja local. Como é que a igreja, você falou, igreja local? Como que a igreja local se envolve com esses temas? Bom, se a gente tem esse legado, essa história maravilhosa de envolvimento do cristão em vários níveis, tá? Porque tem um nível bem capilar da comunidade, do bairro, e tem esses níveis maiores, em que o cristão às vezes atua igual Martin Luther King, grande mobilização nacional, ou William Wilberforce, que ficou anos, que trabalha de paciência no parlamento britânico e tal, até fazer uma reforma legal, né, e viabilizar o abolicionismo, pelo menos o tráfico negreiro. Ora, quando a gente olha para esse cenário, o que a gente percebe é o seguinte, existem vários níveis de envolvimento que o cristão pode ter com justiça. Primeiro, ele tem que partir de um ponto bem simples. Ele tem que suspender qualquer utopia de tentar estabelecer ou de tentar se envolver com um projeto de estabelecer um paraíso na Terra. Tá? Então, a gente chama isso de escatologias imanentistas. O que é isso? As utopias. Então, primeiro, ele tem que superar as utopias. Eu recomendo o livro do Royal Kuiper, Capital Moral. Os 3 primeiros capítulos, ele fala muito sobre utopia e é extraordinário. Então, assim, lá vai ficar muito claro que utopia é uma tentativa de salvação, de escatologia por esforço humano. É uma salvação pelas obras. É uma salvação pelas obras. Então, primeiro, suspenda a utopia. Por que tem que suspender as utopias? Porque ele já tem um horizonte escatológico. A gente já tem um horizonte escatológico. A Nova Jerusalém vai descer do céu. Ponto. Cara, se eu sei que a Nova Jerusalém vai descer do céu, a minha vida agora, no tempo presente, deve corresponder a essa realidade. Então, como que eu respondo? Eu não vivo olhando para o mal no mundo como se o mal assim, estivesse sempre triunfando. Não. Eu olho para o mal no mundo como um mal com data de validade.
Eu Boa. olho para o mal no mundo como um mal vencido. Então, cara, foi muito ruim ouvir a história de um cara de 33 anos abusando da sobrinha de 10, engravidá-la. Terrível. A gente tem que lamentar isso, claro. Isso aí é a imagem mais sombria da queda humana, do mal que está na gente, né? Isso evoca toda nossa sensibilidade moral e senso de justiça, obviamente. A questão é que a gente precisa lembrar que esse mal que está aí no mundo, que a gente fica em choque com ele, né? Isso traz até algumas tensões teológicas, a gente pode até dizer isso, nenhum problema, mas a gente nunca pode olhar para esses eventos de maldade sem esse horizonte de que a história está caminhando para um determinado objetivo. E esse objetivo é o próprio Cristo. Pronto. Então já sei para onde a história está caminhando. Como eu respondo o mal que eu vejo agora aqui? Chorar com os que choram, me compadecer, mobilizar recurso que tiver que mobilizar para ajudar quem tiver que ajudar, que tiver ao nosso alcance fazer. Né? Estender a mão aos que estão perto de nós, que sofrem algum tipo de injustiça, sofrem algum tipo de vulnerabilidade. Né? Então, se tem um menino numa comunidade, olha que interessante, quem falava isso muito para mim era o Marcel, lá do CAD. Marcel falou, cara, isso é uma injustiça. Você olha para uma comunidade pobre, tem um menino lá que tem uma capacidade matemática extraordinária, mas ele vai morrer, sei lá, pintor, ele vai morrer, por exemplo, comerciante, mas ele podia ser um cientista da matemática. E aí ele não chegou lá porque uma série de processos sociais impediram ele de chegar lá. Processos econômicos, falta de oportunidade. Isso é uma injustiça, porque tinha uma riqueza de Deus naquele menino que tinha que transbordar em bem e graça para o mundo, né? E ficou preso ali por causa de uma série de processos injustos, né? Relações injustas, vulnerabilidade. Né? Então, assim, justiça não é simplesmente a gente falar assim, vamos distribuir o bem igualzinho para todo mundo. Não é isso. É criar condições para que as pessoas floresçam nas suas condições que Deus deu para cada um, para os seus dons que Deus deu para cada um. Né? Então, mulher florescendo como mulher, homem florescendo como homem, criança como criança, né? Idoso como idoso, né? Competências sendo desenvolvidas para o florescimento e para a glória de Deus. Então, justiça é criar esse horizonte em que as pessoas conseguem ter uma vida mais significativa, entender o propósito de cada uma delas dentro do mundo que Deus criou. Né? Agora, sem pretensões messiânicas de trazer o paraíso para a Terra. Eu acho que esse é um Muito ponto bom. que a gente precisa superar. Cara, Isso desculpa, seria... uma resposta longa. Assim, até porque nosso tempo acabou, mas é que o papo tá fluindo demais, né? Isso aqui já devia virar um podcast, isso aqui já. Mas senão daqui a pouco o Samuca entra aqui e vai acordar a filha dele berrando no quarto. Parem, você já estouraram o tempo. Mas, Igão, basicamente isso que você acabou de falar responde a pergunta que eu iria te fazer. Uhum. Isso é o ter fome e sede de justiça que Jesus fala no Sermão do Monte. Sim. Então, ter fome e sede de justiça, esse é um trecho que tem sido muito discutido na teologia do Novo Testamento, né? E eu tendo ao sentido de que esse texto fala de uma justiça muito abrangente, muito abrangente. Ela não é meramente uma questão de sede e fome de justiça social também, entendeu? Sim. Tá lá, mas não é a única razão. Justiça aí tem um sentido muito amplo. Justiça tem a ver com tzedakah, que é a palavra hebraica que eu falei no início. Tem a ver com essa ordem das relações corretas em todos os níveis. A começar pela nossa relação com Deus. Né? E isso se estende a todos os outros níveis, inclusive nos níveis da justiça pública que todo cidadão humano tem direito, claro, né? Inclusive em relação, por exemplo, a criar espaços e condições para que o ser humano se desenvolva e floresça, né? Como criatura à imagem de Deus, e inclusive níveis de justiça que política pública alguma pode alcançar. Política pública nenhuma pode alcançar, né? Que são justiças que acontecem dentro do ser humano, que só o Evangelho alcança, só Cristo alcança. Né? Então, dinâmicas de justiça que acontecem nos ambientes domésticos, que ninguém também chega lá, o Estado não chega lá, no ambiente das relações. Né? Aquela coisa, eu gosto muito do conceito de justiça do Agostinho, né? Que Agostinho associava a justiça com a ordem do amor, né? A ordo amores, né? Que é a ordem das relações corretas, porque as relações elas devem ser temperadas, de acordo com Agostinho, quando os nossos corações são cativos por um amor maior, e aí a gente consegue temperar os outros amores. Então, por que existe violência no mundo e injustiça? Porque a gente ama demais o que não é para amar, ama errado o que era para amar de um jeito, você está amando de outro, o que não era para ser amado, você está amando, o que era para amar, você deixa de amar, né? Então, essa desordem das afeições ou desordem do amor é uma injustiça. Como que você corrige isso, né? Não é por políticas públicas inicialmente. A política pública tem uma finalidade de manter uma ordem social mínima, de convívio, permitir que as pessoas tenham alguma liberdade para se desenvolver. Mas, cara, a grande verdade é que se o coração humano não for tomado por um amor pleno, né, as nossas relações elas são todas sabotadas. Então, a gente precisa muito de Cristo no centro do coração
para viver essa experiência de ter essa justiça saciada. E ela vai ser no mundo vindouro. Enquanto não chegamos lá, né, nós vamos sinalizando com obras de misericórdia, compaixão, serviços de desenvolvimento comunitário, generosidade, né, voluntariado, até que Cristo volte e enche a terra de justiça de novo. Muito bom. Inclusive, alguém já disse, eu acho que foi Martin Luther King, que a justiça é a manifestação pública do amor. Cabe muito bem com o que você acabou de falar. Tudo a ver. Muito obrigado, Igor, pela tua presença aqui no Lounge. E até, gente, se você gostou desse papo com o Igor, joga aí Igor Miguel Bibotalk e você vai encontrar muitas conversas minhas com o Igor lá no nosso site bibotalk.com. Tem muito podcast gravado, tem muito papo bom. A gente espera vocês lá. Um abraço, gente. Até a próxima entrevista, até a próxima Conversas no Lounge. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Minha dor é perceber que apesar de ter